A paz do Senhor, crente, vamos estudar? Mas antes de começar o vídeo do capítulo de hoje, vou voltar rapidinho lá no capítulo 18, que eu esqueci de falar sobre uma coisa muito importante. Sobre o momento em que Jesus e os dois anjos chegam lá, né, a Abraão, e Abraão faz toda aquela hospitalidade para eles. Eles perguntam onde estava Sara, sua esposa, e reafirmam a promessa com tempo e falando que Sara, dentro de um ano, ele voltaria ali porque ela daria à luz a um filho. E nesse momento, Sara, que está ouvindo a conversa por trás da porta, né, da tenda, ela ri. Lembra que lá atrás eu falei que Sara e Abraão tinham a mesma reação, que era o riso? Porém, que o riso de Abraão poderia ser um riso de, tipo, felicidade e tal, mas que o de Sara era diferente. Então, Sara ri, né, fala consigo mesma em desconfiança. Porém, né, como Deus é misericordioso, ele não volta atrás da promessa dele. E já tinha escolhido o nome de Isaac, né, porque Isaac significa riso, como já disse em outro vídeo aqui. E porque Deus já sabe de todas as coisas, ele já sabia das reações. E aí ele fala, riu-se, pois Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu senhor terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara? Dizendo, será verdade que darei ainda luz sendo velha? Aí fala, né, o Senhor, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Aqui a gente vê que Sara temeu, né? Sara fez a atitude ali impensada, né? Automática, vamos dizer assim, e temeu depois. E só que nesse que ela temeu, eu observo que ela, em vez de negar, ela deveria ter pedido perdão. Ela deveria ter confessado, né? Perdão, Senhor, não tive fé. Perdão, Senhor, né? Que é difícil. É. Mas ela tentou negar. Então, assim, e por misericórdia, né? O Senhor não muda a palavra dele, né? Porque independente das atitudes de outros, Deus vai agir na tua vida através da tua atitude, não pela de outros. Eu sempre toco nessa tecla, né? Que o que Deus mandou você fazer, o que Deus tem preparado para você, não vai ser mudado por atitudes de outro, né? Se você é obediente, se você crê, se você faz aquilo que o Senhor está te mandando fazer, independente de que os outros não acreditem, independente de que outros tentem atrapalhar, o que é teu chega até a tua mão, vai chegar sempre. Então, queria deixar frisado aqui esse pequeno trecho aí do riso de Sara, né? Mais pra frente vamos falar também do riso de Sara e sobre outras coisas que aprendemos com as atitudes de Sara e Abraão. E agora vamos lá finalmente para o capítulo 20, onde Abraão e Sara, né, continuam ali a caminhada dele, e agora eles estão peregrinando em Gerar. Quando chega em Gerar, né, essa cidade, tem um rei lá, Abimeleque. E o rei Abimeleque, ele é um rei que acredita no Senhor, é um rei que serve a Deus. E quando eles chegam, né, Sara e Abraão chegam ali, mais uma vez Abraão teme pela sua vida, né? Embora eu acho que nessa situação Abraão já deveria ter desencanado disso há muito tempo, porque Deus é com ele em tudo. Então, ele continua com aquela história de ocultar a parte que ele é marido dela. Só eles sempre usam a parte que ela é irmã dele. E nessa que ela é irmã dele, o rei, né, pega Sara como sua esposa. Porém, como eu falei, esse rei servia ao Senhor. Então ali, Deus está na situação de, tem dois servos dele precisando de ajuda. Então o que Deus faz aí é lindo. Deus não deixa que Abimeleque toque em Sara. E venha em sonho alertar ele do perigo que ele está correndo. E vem e fala, ó, Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse, vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. E o rei tenta se justificar, né? Mas, Senhor, não disse ele que era irmão, né? Eu não fiz nada, eu sou inocente. Ele tenta justificar, né? E Deus fala com ele ali que foi ele quem impediu que o rei tocasse na mulher para que não pecasse contra ele, né? Para que tivesse a chance de decidir ali. O que Deus está dando a oportunidade a Abimeleque? Ó, faz o que eu te digo, que vai dar tudo certo, né? Me obedece, que
você não será punido. Mas ele já estava sendo punido porque Deus já tinha, né, ferido a família dele, todo o seu reino ali. As mulheres estavam estéreis, não podia ter filho, né? As mulheres tinham se tornado estéril, né, como fala. E tinha praga. O que Deus fala ali para ele, ó? O rei se justifica para Deus e Deus informa a ele que quem evitou que o rei tocasse na mulher para não pecar contra ele era Deus. E se não devolvesse a mulher, né, morreria ele e tudo que era dele. Nós aprendemos aqui então que Deus, ele deixa que certas coisas cheguem até nós. Mas ele sempre está ali nos protegendo. Ele, assim como ele não deixou que Abimeleque fosse adiante e pecasse contra ele, né? Mas ele não deixou de mostrar que Abimeleque estava errado, né? Deus sempre vai ter forma diferente de trabalhar. Vai ter sempre uma forma de te mostrar onde você errou e vai te dar a oportunidade de você mudar. Caso você não mude, assim como é para bênçãos, tem para as punições. Sempre tem, aqui na Bíblia é uma coisa que a gente costuma ver muito, para todas as bênçãos sempre tem aquela parte que fala de muitas bênçãos, e sempre tem aquelas falas que falam de muitas punições, tipo, né, se me seguires, se ouvires meus mandamentos, se caminhares no meu caminho, né, tudo isso é do bom, mas se não obedeceres, não ouvires a minha voz, adorares a outros deuses, tudo isso tem o contra. E é muito lindo isso, porque Deus sempre vai cumprir a palavra dele, seja para o bem ou seja para o mal. E Abimeleque foi ali provado, né? E Deus fala para o Abimeleque. Lembra que eu falei que o próprio Deus fala que Abraão é profeta no vídeo anterior? Então, aqui está o versículo que fala, ó. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti. Lembra que eu falei que está na mão de Abraão ser intercessor? Então, ele sempre está intercedendo por algo. E viverás se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Então aqui Deus está dizendo, se você for lá entregar, ele vai orar por você e você viverá. Mas se não fizer isso, certamente morrerá tu e tudo o que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e foi lá falar com o pessoal dele, né? E foi depois atrás de Abraão para questionar isso, né? Que mal que eu te fiz, né? O porquê fizeste isso comigo, trouxesse um pecado tão grande para cima de mim. E não só a Abimeleque entrega a Sara, né? Mas dá gados, dá riquezas, né? A Abraão e dinheiro, né? Como se diz assim, que se chamam de ciclos, né? Para, como se fosse assim, restituir todo aquele estrago feito, né? E ali, ó, então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão e lhe restituiu a Sara sua mulher. Disse Abimeleque, a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse, dei 1000 ciclos de prata a teu irmão, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus a Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Ai, esse capítulo foi lindo, porque aqui nós vemos o quanto Deus, ele cuida de nós, né? Deus não queria que Abimeleque fosse ferido, fosse prejudicado por algo, né, de errado que ele estava fazendo sem saber, né? E deu essa oportunidade e ainda o fez ver que Abraão também era seu filho, que era cuidado e que ele precisaria viver em paz ali. A gente aprende que aqui Abimeleque poderia ter se revoltado contra Abraão e realmente ter expulsado ele. Só que como Abimeleque temia o Senhor, seguia os princípios do Senhor, né, de viver a paz com todos, de viver tranquilo, fazer o certo, ele sabia que deveria até restituir Abraão, mesmo que ele fez sem querer. Então, ele não fez guerra contra Abraão, ele não fez caso, ele devolveu, não guardou rancor, não guardou mágoa. E isso fica um aprendizado pra gente, assim. A gente vê aqui 2 homens de Deus, né, que servem a Deus, que seguem os princípios do Senhor e que foram alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus e tiveram aquela situação resolvida da melhor forma para os 2. E aí, já tinha visto em algum lugar falar que Abraão era profeta? A gente sempre fala sobre Abraão, ser o pai da fé, mas eu mesmo fiquei surpresa quando me deparei com essa realidade de que Abraão é profeta e de que a oração de Abraão, como Deus falou, né, iria curar, iria quebrar a punição. Aí ali, ó, aqui,
quando eu falo que a oração, ó, o poder da oração de um justo, um escolhido, né, é incalculável. Você tem noção do quanto a oração de quem crê tem força, tem valia? Eu já vi muitas vezes, através da oração da minha mãe, outras pessoas serem curadas. Eu já vi eu mesmo sendo curada através da oração dela. Pela misericórdia do Senhor, tenho visto, né, a paz chegar na vida de pessoas através de orações feitas por mim também. Então, assim, eu brinco que se eu for 1% do que minha mãe é, eu já tô feliz, né? Porque muitos foram os milagres que eu já vi acontecer através da oração dela. Então, essa questão da oração realmente é uma coisa que eu creio muito, que me pega forte ali, que eu falo pra todo mundo: ora, mesmo que você ache que você não sabe orar. A gente diz a oração de uma mãe é a oração mais sincera do mundo, sabe? Porque não tem ninguém que a gente ame mais no mundo do que o nosso filho. Então, a gente vai fazer uma oração verdadeira. E outra coisa que eu aprendi esses dias sobre a oração, né? Que sempre é falado sobre você orar pelos aqueles que te perseguem, orar por aqueles que não gostam de você. É difícil. Mas eu ouvi uma frase esses dias que falava: você não consegue ter raiva, você não consegue ter rancor de quem você ora. Se você ora por alguém, né? Essa pessoa, não tem como você orar por ela e ter raiva dela ao mesmo tempo. Porque conforme você está orando por ela, Deus está limpando o teu coração, Deus está te tirando toda a maldade, toda a mágoa. Então, e é muito verdade isso, sabe? Quando você tá com uma implicância com uma certa pessoa, ora por ela, experimenta passar por isso. Você vai ver o quanto vai mudar. E que diferença teríamos nós se só orássemos pelos que amamos, né? Temos que orar por todos, temos que sempre se colocar na brecha, interceder como Abraão faz ali, e muitas vezes. E que você venha aprender hoje nesse estudo que Deus é contigo, Deus tem um jeito dele de trabalhar, Deus nos protege e nos alerta quando estamos errados, nos dá a chance sempre de fazer a escolha certa, e que Deus venha falar mais ao teu coração e que esse estudo cada dia mais venha a ser aplicado na tua vida, né? Sobre a oração, sobre o confiar, sobre o ser seguidor de Cristo. Até o próximo vídeo. Tchau.